Quero convidar aqui o pastor Hamilton, meu amigo de muitos anos, desde a adolescência, vivendo experiência com Deus. Umas experiências fortes, né, Hamilton? Experiências muito fortes com Deus. E é um privilégio. Quem aqui já ouviu falar da nossa congregação CMA? Hein? Pouca gente. Não, aí tá errado. Olha lá, tem lá fora. Mas vocês já ouviram. Já ouviram notícia aí do que Deus faz lá, né? E é um povo assim muito criativo, de muita graça, né? Eu estive lá há muito tempo com os meus irmãos, servindo. Foi muito bom. Muita experiência com Deus, muito aprendizado, né? E o Hamilton é esse homem de muita experiência com Deus, de muita vivência, já foi treinado em missões, né? Começou o ministério treinado em missões, desde jovem. Hoje, como é que é o nome do nosso projeto? O Connection, que é um ID às nações mais jovem, né? No mundo inteiro, que é Sal da Terra e outras igrejas e outros ministérios conectados, levando jovens a ter experiência lá fora de missões. É algo muito maravilhoso poder ter o nosso irmão aqui. Milton, fica à vontade, deixa Deus usar. A Hélida está aqui, mas ela saiu aqui com um bebê, a esposa dele, né? Daqui um pouco a gente apresenta ela. Mas que Deus abençoe a igreja e fale com vocês hoje. Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz e prosperidade da parte de Cristo Jesus. Alegria. Bom a gente estar aqui nessa manhã. Como eu fui apresentado pelo Rony, meu nome é Hamilton. Sou casado com a Hélida, já sou vovô da Maria, e está chegando mais um netinho agora, graças a Deus, glória a Deus por isso. A gente pastoreia aqui na Sal da Terra CMA, no Conjunto Fabiana, mais uma expressão, né, de família, e alguns já estiveram lá, enfim, isso é muito bom. Nós coordenamos um projeto social chamado Associação Vida Abundante também, trabalhamos com fortalecimento do vínculo da família, através da cultura, da arte. Trabalhamos também com a garantia de políticas públicas para criança e adolescente. A gente tem, sim, muita apreço por isso, né? Isso começou lá atrás, com o Rony também, a gente era mais novos. Eu falei no primeiro culto que eu ministrei, mais novos, porque pequena a gente é até hoje. Mas nós não tem crise com isso não, né, Rony? Nós é tudo resolvido. É isso aí, porque Deus é perfeito. Tem lugar que só os baixinhos entram, entendeu? E a gente trabalha com tudo isso, essa expressão do amor de Deus, né? E a gente sente muito em casa aqui, porque essa comunidade de fé é uma comunidade onde tem assumido responsabilidade na cidade de Goiânia, em tantos lugares. A gente vivencia isso junto, né? Através do movimento No Fio do Bigode, tantas expressões, vendo esse movimento dos homens nesse lugar, através do Homem ao Máximo, né? Através do Legendários. Eu tive também a grata satisfação de participar, e a gente vê todo esse movimento a partir dessa comunidade de fé, e a gente alegra demais o nosso coração. É uma manhã de Santa Ceia, onde nós temos aqui a oportunidade para poder aprender com essa mesa, onde Jesus traz todo um significado daquilo que é a ceia para nós. E a ceia, ela é muito oportuna nos dias de hoje, porque nós vivemos uma geração muito focada no individualismo, nas conquistas, aonde o que vale primeiro é as minhas alegrias, as minhas satisfações, e nós somos confrontados pelo Evangelho através da mesa, porque a Santa Ceia nos ensina a repartir. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai justamente exortar essa igreja, lá no capítulo 11, no versículo 28, ele vai falar justamente sobre isso. Fala, olha, a forma que vocês estão alimentando desse sacramento estabelecido por Jesus Cristo está errado. Então, ele fala assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, nessa manhã, eu gostaria de chamar os irmãos para um momento de reflexão, de examinar o seu coração. Mas não é para que você possa examinar e não comer, mas para que você possa examinar e, antes de comer, repartir. Porque quando nós cantamos aqui, o nome de Jesus é poderoso, o nome dele é poderoso por aquilo que ele fez. Ele abriu mão do seu poder, esvaziou de todo o seu poder, mas ele não abriu mão da sua autoridade. E muitas vezes nós participamos desse ambiente, da mesa,
sem autoridade. Porque o que a gente quer é comer e nunca repartir. E quando nós fazemos isso, tem só uma coisa que vai refletir: crise de identidade. E quando nós falamos de crise de identidade, nessa manhã eu não quero falar de uma crise de identidade a partir daquilo que é o conceito desse mundo. Eu quero falar a respeito daquilo que é a luz da palavra de Deus. Porque o que a Bíblia nos ensina, aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que ele veio restaurar em mim e você, foi uma identidade corrompida pelo pecado, agora nos devolve novamente para aquilo que é o plano eterno de Deus, e aí agora nós somos tomados por um senso de responsabilidade, de natureza, de clareza, e aí nós podemos agora expressar isso no dia a dia, repartindo o pão, falando desse cálice da nova aliança nas nossas vivências, nas nossas relações interpessoais. E eu queria começar lendo aquele texto que é o texto áureo do nosso ministério Sal da Terra, que é Mateus 5, versículo 13, que diz: vós sois. Isso é muito maravilhoso, porque Jesus, ele sempre vai afirmar sobre a vida dos seus filhos a identidade de quem nós somos. Ele fala: vós sois sal da terra. E aí ele fala o seguinte, mas se esse sal tornar a ser insípido, perder a sua razão de ser, esse sal ele não serve para mais nada, ele só serve para ser pisado pelos homens. E o que eu vou percebendo nesse mundo onde as pessoas estão cada vez mais e mais sendo treinadas naquilo que são as suas performances, naquilo que são as suas capacidades, são pessoas que cada vez mais e mais procuram até mesmo Deus para poder ter poder. Ficou parecendo redundante, mas não é. Mas o Evangelho nos ensina a abrir mão daquilo que é o poder para termos autoridade. Para que o Senhor possa devolver sobre a sua vida nessa manhã a autoridade da identidade de que eu e você nós somos filhos e filhas do Senhor. Agora, será que a minha vida e a sua vida tem dado testemunho de que de fato nós temos vivido uma vida de um nome que é tão poderoso? Será que hoje nós podemos olhar para dentro do nosso casamento, para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso ministério, para dentro das nossas relações interpessoais e perceber que de fato esse nome ele é poderoso, porque agora eu começo a viver uma vida, eu começo agora a entender os processos de quem é filho de Deus e não mais quem é escravo do pecado. Jesus transiciona a Santa Ceia de uma forma muito forte, porque o povo estava escravizado no Egito, por causa de uma necessidade, as pessoas desceram para o Egito. E preste atenção, sempre, via de regra, sempre, por causa de uma necessidade, nós abrimos concessão e descemos para as práticas do Egito. Por causa de necessidade, nós negociamos, nós abrimos concessão e abrimos mão de uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, de uma identidade, que eu e você nós somos filhos de Deus, mesmo que nós podemos passar dificuldades, privações, mas nós não abrimos mão. Mas hoje nós vamos percebendo uma geração que cada vez mais e mais, por causa do poder, por causa das posições, por causa dos benefícios próprios, eles têm flertado com o mundo e têm vivido uma vida enfiada no pecado. E essa manhã é uma manhã onde nós vamos nos avaliar. Nós vamos nos avaliar. Porque não é simplesmente eu não perceber o outro no sentido daquilo que é a religião. É eu não perceber o outro a partir da minha identidade de quem eu sou. E Deus colocou atributos em mim e em você para que eu e você pudesse agora revelar de fato quem é esse nome poderoso. Quem é esse Cristo Jesus? E não um Cristo Jesus a partir das nossas necessidades. Um Cristo Jesus a partir das nossas carências. E tem muita gente que agora não sabe nem sequer definir aquilo que é pecado na sua vida. Porque ele vive uma vida tão infiltrada nisso, que ele não consegue agora mais perceber que a sua vida está infiltrada nesse pecado.
e porque Deus te ama, e porque Deus tem projeto na sua vida, e porque Deus conta com você, Ele te dá uma oportunidade cada vez mais e mais para que você possa arrepender, olhar de fato quem você é, se de fato você está sendo sal da terra, ou se você já perdeu o sabor daquilo que é a palavra de Deus em nós. E o que nós vamos percebendo são casamentos que perderam a sua razão de ser. São relacionamentos de pai com os filhos que perderam a sua razão de ser. E aqui eu vou trazer um dado para você. Tem muito jovem hoje que não quer casar, porque ele viu a referência de entes queridos, vivências dentro de casa, de casamentos que perderam a sua razão de ser, que perderam o sabor, de homens que tinham a prática de traição e que tinham o poder de posição, recurso financeiro, mas aonde uma geração que hoje olha para essa referência e fala: eu não quero casar. Eu posso até morar junto, mas assumir um compromisso, eu não quero. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que o pecado entrou e agora tomou um lugar aonde a mesa da Santa Ceia, a palavra de Deus, quer ressignificar na vida dos homens, de jovens que estão aqui nesse culto, nessa manhã. Eu consigo perceber o quanto o público de agora, do segundo culto, é pessoas que têm mais jovens aqui nesse lugar. E eu estava ali orando, falando: Deus, eu queria assim, o que o Senhor tem para poder falar em relação a essas coisas? Então nós sabemos que tem jovens que têm dificuldade com o casamento, que têm dificuldade relacional com seus pais, justamente porque faltou na vida deles a identidade de que eles são filhos de Deus. E dentro desse contexto, eu quero trabalhar o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui o apóstolo Paulo deixa muito bem claro: se alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as práticas do velho homem, isso já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse novo é aquilo que é o original do plano eterno de Deus. Sempre existiu um plano eterno de Deus, aonde o pecado foi lá e descodificou aquilo que era o plano de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que agora aquele que era o plano eterno de Deus não se perdesse, mas agora tornasse a ser verdade na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus têm dado um testemunho de renúncia, um testemunho de arrependimento, um testemunho de abrir mão de poderes que essa vida nos tenta colocar de garganta abaixo, para que eu e você pudesse agora ser revestido de autoridade em nome de Jesus. E aqui ele continua dizendo aqui: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria trabalhar rapidamente com vocês qual era o contexto que desafiou o apóstolo Paulo a ensinar essa igreja, porque o contexto da igreja de Corinto ali é um contexto muito semelhante ao nosso, por mais que os anos já se passaram, mas é um contexto muito semelhante ao nosso. Corinto era uma cidade grega, muito próspera, ela era conhecida por seu comércio, um comércio muito pujante. Ela era conhecida pela sua cultura, pela sua diversidade, porque era um lugar onde transitava pessoas de vários lugares, de várias culturas. Mas ao mesmo tempo que isso era algo muito bom, isso também trouxe complexidade naquilo que o apóstolo Paulo queria trabalhar nessa igreja, onde ele queria devolver a identidade de quem era filho de Deus, aqueles que entenderam o propósito de Cristo Jesus. E aqui nós vamos perceber que era um centro comercial, isso era localizado ali próximo do Mar Egeu, né? Havia ali em Corinto uma cidade portuária, onde tinha esse fluxo, né, de poder receber, né, exportar, importar. O recurso financeiro ele era
muito pungente naquele polo empresarial, naquele comércio internacional. Isso trazia riqueza, mas também corrupção. Geralmente esses ambientes de muito recurso financeiro, ele também vai trazer algumas reflexos de uma natureza caída, que é uma situação de corrupção. Talvez hoje muita gente está muito motivado a fazer, ir nas ruas e está tudo certo. Eu acho que nós temos que lutar, é isso mesmo, mas nós temos que lutar com autoridade e não simplesmente com poder, passando isso primeiro na nossa casa, se de fato o nosso coração está alinhado com o Senhor, ou se de fato há corrupção em nós, no nosso coração. E quando também acontece isso, geralmente a desigualdade social, ela fala muito forte. E aí nós temos um dado, e por isso nós, do movimento No Fio do Bigode, tantos outros, nós somos preocupados com essa cidade, de levantar homens de influência, homens que de fato entenderam o Evangelho, homens que agora não abandonam suas famílias, homens que agora são aliançados nos seus casamentos, homens que têm uma responsabilidade com a sua casa e com a cidade. Porque não adianta nada a gente estimular os homens a ter uma responsabilidade externa e aonde ele não tem uma percepção que a responsabilidade dele começa no sacerdócio dentro da sua casa. Hoje em dia é fácil você estimular qualquer movimento ecumênico, qualquer movimento voluntário. Isso não é difícil de fazer. Qualquer pessoa sem identidade, ele pode fazer isso, envolvido, movido pela situação. Mas o que a palavra de Deus quer, tratar a minha vida, tratar a sua vida, é aqueles que estão em Cristo Jesus. Nova criatura é. As práticas velhas do pecado já se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora não há mais lugar para corrupção, não há mais lugar para desigualdade social. E tudo aquilo que a gente vai fazer agora não é simplesmente correndo atrás de uma coisa que parece que deu errado, não. É fruto de uma identidade estabelecida, restaurada pelo sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Um outro problema na cidade de Corinto é que a imoralidade e o paganismo era muito, muito forte. Havia uma imoralidade muito grande, não havia uma questão assim, porque quando nós falamos de aquilo que é imoral, talvez aquilo que é moral para você não é moral para mim. Mas eu quero te falar a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é imoral para a palavra de Deus é imoral em qualquer lugar. É imoral em qualquer cultura, é imoral em qualquer circunstância. Aquilo que a Bíblia traz, ela não traz fundamentado numa perspectiva simplesmente da cultura. Não, isso manifesta a partir de uma cultura. Mas aquilo que são fundamentos, a Bíblia não negocia. A Bíblia deixa isso muito bem estabelecido. Então essa cidade, ela refletia muito imoralidade, esse paganismo, ela era conhecida pela libertinagem. E aí o termo que eles usavam era um termo corintianizar. E aqui eu não estou falando do Corinthians. Não estou falando do Corinthians. Aqui eu estou falando de uma termologia que eles colocavam entre eles quando eles queriam dar vazão à sua carne, quando eles queriam curtir o ambiente, eles usavam essa termologia. E aqui nós vamos vendo que naquele tempo havia uma influência intelectual grega muito grande. E geralmente tem muitas pessoas que elas são extremamente inteligentes, intelectuais, portanto, estão presas numa vida de pecado. Estão presas numa vida fundamentada naquilo que é o poder, abrindo mão daquilo que é a sua responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, eu falo de uma responsabilidade que começa numa base a respeito da minha e da sua fé. De uma responsabilidade sacerdotal dentro das nossas casas. Aí agora, nós não vamos relacionar, como o Rony colocou aqui, nos nossos casamentos, a partir de uma irresponsabilidade. Mas nós vamos começar a relacionar a partir de uma responsabilidade da Bíblia. E aí nós precisamos sacar alguns versículos para o homem, que é papel meu e seu. Aqueles homens que estão em Cristo Jesus, santificar as nossas esposas pela palavra de Deus. Enquanto tem muitos homens procurando
relacionar com as suas esposas, fazendo delas literalmente uma prostituta. Me perdoe a expressão da palavra. Em relação de querer conquistar tudo com ela, ou tirar tudo dela, a partir de uma relação de interesse. Talvez você tenha condição de pagar muita coisa, mas você está abrindo mão daquilo que é a sua autoridade. Aonde não há recurso financeiro, aí o cara que é bem financeiro ou que não é, ele está no mesmo lugar, na mesma mesa, no mesmo lugar em Cristo Jesus, aonde nós não abrimos mão da nossa autoridade de santificar as nossas esposas à luz da palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de ser um movimento machista de forma alguma. Eu estou falando de homens que entenderam que em Cristo Jesus eles são nova criatura e que as coisas das práticas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios vai mostrar uma igreja extremamente em crise, aonde a igreja precisava ser esse vetor, esse referencial, aonde a igreja precisava ser esse farol que ilumina, esse sal da terra que devolve agora a razão de ser, essa luz do mundo que traz agora esse direcionamento. O apóstolo Paulo ele vai percebendo que é uma influência de uma cultura corrupta no meio dessa cidade, falsos mestres. Tem muita gente que tem sido mestre, mas falso, porque ele não tem falado a verdade da palavra de Deus. Talvez ele fala muito bem a respeito de performance, de metas, está tudo certo, pode acontecer e é isso mesmo, mas ele não fala daquilo que é a base principal, a espiritualidade segundo a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vem exortando, aqui o apóstolo Paulo vem abrindo os nossos olhos, tanto daquele tempo da igreja de Corinto como de hoje. E aí o apóstolo Paulo vai trazendo agora elementos práticos, pedagógicos, como a mesa da Santa Ceia, vem falando desse sacramento, de algo que é subjetivo no meu e no seu coração, mas que agora nós conseguimos fazer isso na nossa família da fé, mas agora nós continuamos a fazer na segunda-feira na nossa empresa. Continuando a fazer isso nas nossas relações no casamento, principalmente quando a crise vem. Principalmente quando a dificuldade do perdão vem. E agora nós somos não simplesmente estimulados, pelo contrário, agora nós somos fortalecidos com uma fé, com uma palavra que nos ensina, antes de comer nós temos que assumir a responsabilidade de repartir, e não é repartir qualquer coisa, não é repartir simplesmente dinheiro, não é repartir simplesmente posição, não é repartir aquilo que esse mundo nos oferece. É repartir uma fé estabelecida que Cristo veio nos ensinar. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós precisamos nessa manhã é sermos libertos de uma cultura, de uma prática que a igreja de Corinto sofreu lá atrás e que nós estamos repetindo alguns processos até hoje, nesses dias. E aqui eu quero afirmar algumas verdades para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dizer que a nossa identidade ela não é definida pelas nossas emoções. Hoje em dia as pessoas são trabalhadas só nas suas emoções. E a Bíblia anda na contramão desse mundo. A Bíblia não manda eu e você caminhar por sentimento. Talvez esse é o fracasso do seu casamento, porque você tem caminhado simplesmente pelas suas emoções, pelos seus sentimentos enganosos, que precisam passar por um processo de reconectar novamente com a vontade de Deus. Talvez a relação com o seu filho, a relação no seu trabalho, ela precisa agora ser reconectada com aquilo que é a palavra de Deus e não com as suas emoções. E aqui, nós não somos definidos pelas circunstâncias, porque as circunstâncias, talvez, na sua vida, foram circunstâncias que aconteceu com você. E nós não podemos negar isso, mas também nós não podemos ficar caminhando por elas, porque a Bíblia traz sobre mim e sobre você a obra redentora de Cristo Jesus. E hoje nós somos redimidos por esse sangue. Não para que nós possamos agora esquecer do nosso passado, daquilo que nós passamos. Pelo contrário, agora nós vamos dar testemunho
de alguém que caminhava longe, cego, perdido, infiltrado numa vida corrupta de pecado, mas agora dando testemunho de quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso não é retórica de pregador, isso é um desafio de vida para que você possa, nos seus desafios, durante a semana que você vai entrar, que você possa dar esse testemunho de redenção do sangue de Jesus sobre a sua vida. Então, antes de você tomar qualquer direção, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você explodir, ou então você demorar na obediência em Deus, você possa entender que você, que está em Cristo Jesus, a sua identidade foi redimida por esse sangue. Não há mais condenação sobre nós. Pelo contrário, há uma responsabilidade de testemunhar que esse nome é poderoso, porque ele abriu mão do seu poder, mas ele não abriu mão da sua autoridade. Portanto, nós temos que dar testemunho que a nossa vida agora não é que nós não pecamos mais. Nós pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Mas agora a nossa vida não é mais um testemunho de alguém que fica sempre flertando com o pecado, alguém que fica sempre flertando com as suas emoções enganosas, infantilizadas, mas agora de alguém que foi redimido, agora de alguém que tem uma fé estabelecida, que não anda pelo sentimento, mas anda por uma palavra empenhada. E a primeira palavra empenhada foi a palavra de Deus. Foi Cristo Jesus entregando na cruz do Calvário. E o meu objetivo aqui nessa manhã é reafirmar a todos vocês que vieram nesse lugar movido pelo Espírito Santo de Deus, que vocês precisam entender que em Cristo Jesus nós somos uma nova criação com uma identidade segura, que não é abalada pelas flutuações das nossas emoções. Agora, nós não vamos encontrar mais homens infantilizados. Nós tivemos uma notícia da semana passada de um homem infantilizado, cheio de poder, cheio de força, um ex-atleta de basquete, que desferiu 61 socos no rosto de uma mulher. Talvez a gente fala, nossa, que absurdo, mas talvez a gente tenha feito isso através das nossas palavras. E Deus tem chamado para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a esperança para esse mundo. Para um casamento que perdeu a esperança, para um filho que não quer casar mais. Agora, o seu casamento é um vetor de graça, de referência daquilo que nós cremos na família. E agora você não precisa simplesmente ficar angustiado, sofrendo, sem falar com seu pai, porque talvez você na sua infância presenciou ele com atitudes de infidelidades. Mas agora você é uma pessoa redimida pelo sangue de Jesus, pronto para perdoar o seu pai. E a partir da sua vida, do seu casamento, você dá um testemunho de redenção e não continuar mais infidelidade sobre o seu casamento. Nós acreditamos nos filhos. Nós acreditamos numa família sadia que crê nos filhos. Isso é promessa de Deus. Isso é forma de nós expressarmos. Mas isso é um sofismo, uma mentira. Práticas absurdas, aonde as pessoas não querem mais assumir essa responsabilidade. Porque no fundo, isso fala de um incômodo muito grande. Vai tirar aquilo que eu lutei tanto para ter. Conforto. E eu quero te dizer, o Evangelho nos tira do conforto e nos leva para um ambiente de maturidade, de responsabilidade, aonde agora nós vamos assumir em todas as áreas da nossa vida quem é nova criatura. Porque as coisas velhas, aquilo que nos colocava medo, fruto do pecado, de uma vida desajustada, agora nós somos uma referência de quem foi restaurado, de quem foi liberto. E agora nós não temos mais vergonha de mostrar as nossas cicatrizes, porque essas cicatrizes vai falar de alguém que antes vivia uma vida no pecado, mas que agora que encontrou com Cristo Jesus, nós temos uma vida redimida pelo sangue de Jesus, por essa obra redentora. E aqui existem algumas mentiras que as pessoas vão colocando nas nossas vidas. Você é o que os outros dizem de você.
Talvez as pessoas falam que não, mas tem muita gente aqui nessa manhã que ela tem dificuldade de romper algumas coisas na sua vida, porque infelizmente pessoas de referência na vida dela falaram muitas coisas, muitos absurdos a respeito de quem ela não era em Cristo Jesus, por causa talvez de uma situação de pecado na sua vida. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa, com a verdade do Evangelho, mudar a sua identidade em Cristo Jesus. Portanto, você não é definido pelos seus erros, você não é definido pelas suas falhas, você é definido por essa mesa, por esse cálice da nova aliança, por esse pão repartido. Você é definido pela redenção de Cristo Jesus. E agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E essa é a verdade do Evangelho. A verdade de Deus que se revela na minha identidade e na sua identidade. Uma identidade em Cristo Jesus. Não mais agora simplesmente numa história de julgamentos alheios. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios 5,17, ele afirma que se alguém está em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui nessa manhã? Tem alguém em Cristo Jesus aqui nessa manhã? Estar em Cristo Jesus não é simplesmente a gente frequentar algumas reuniões como essa. Estar em Cristo Jesus é testemunhar no olho do furacão, na dificuldade, quando os nossos sentimentos enganosos vier, a gente firmar a nossa identidade de quem nós somos em Cristo Jesus, porque nós somos uma nova criatura. Então, quando o desejo do seu coração de infidelidade, por referências tolas, vier sobre a sua vida, você vai falar, a minha identidade não é essa. Eu vi uma história uma vez de um amigo que o pai dele, por infidelidade, deixou a família quando ele tinha 9 anos de idade. E ele carregava no seu coração a vida inteira, no dia quando eu casar, tiver família, eu jamais vou fazer o que meu pai fez. Para resumir a história, quando o filho dele estava com 9 anos, ele abandonou a sua casa, abandonou a sua família. Sabe por quê? Porque não é simplesmente a gente achar e falar com as nossas dores, eu nunca mais vou fazer o que fizeram comigo. Porque isso é uma questão de identidade. Isso é uma questão de libertação. Isso é uma questão de passar nesse lugar da cruz do Calvário, de redenção, de liberar perdão, de poder falar daquilo que a mesa da ceia nos ensina, repartir, perdoar, trazer para aquilo que é a identidade em Cristo Jesus. E aí eu quero te ajudar nessa manhã, para que você possa pegar agora todas essas mentiras, que muitas vezes você fica confuso, porque os seus sentimentos são muito parecidos com aquilo que falaram a seu respeito, para que você possa combater, rejeitando essas mentiras sobre a identidade, e abraçar a nova identidade em Cristo Jesus, lembrando que somos amados, perdoados, chamados para viver de acordo com o propósito de Deus. Seu casamento precisa mais do que ser duradouro, um casamento que glorifica a Deus. Porque nós temos 2 pontos: aquele que não é duradouro, que troca como se troca um carro, e aquele que muitas vezes é duradouro, mas que não glorifica a Deus. Ele está ali naquele momento onde não há nenhum processo de restauração, de redenção, mas que nessa manhã nós possamos ser restaurados por essa palavra que nos liberta. E aqui nós percebemos, nós fomos chamados para uma nova vida, uma vida diferente, uma contracultura do pecado, uma contracultura. Nós estamos na contramão do conformismo. O que vale hoje é você conformar, ser aceito. Sempre tem um grupo que você precisa tomar a forma desse grupo, para que você possa ser aceito. E a Bíblia nos ensina, não é que eu e você nós temos que ser pessoas intransigentes, pessoas chatas, não é nada disso. Eu estou falando de postura de fé. Eu estou falando de um posicionamento de responsabilidade de quem foi redimido. Não é ser truculento, não é ser nervoso, não é defender uma ideologia, é ser quem nós fomos chamados para ser. Filhos de Deus, amados, perdoados, redimidos, viver como quem é nova criatura e que as coisas velhas já se passaram. Sabe qual que é o nosso desafio atual nesses dias de hoje? É porque muitos
querem viver uma vida com o cristianismo sem transformação nos seus hábitos e nas suas ações, desfrutando de padrões daquilo que a igreja muitas vezes coloca. Você quer o cristianismo, você quer a relação com os irmãos, você quer participar da ceia, mas você não quer encontrar de fato com você mesmo, olhar para dentro e arrepender dos seus pecados e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Conversão não é você deixar de frequentar uma religião e passar para outra. Conversão é você entender que você estava caminhando por um caminho que não traduz o amor de Deus. E agora, iluminado pelo Espírito Santo, fazer uma conversão e começar a dar testemunho de quem é uma nova criatura. Talvez a solução para o seu casamento, principalmente para aqueles que já estão no terceiro casamento e não têm mais esperança, e aqui eu não quero trazer nenhum tipo de julgamento na sua vida, aqui eu quero simplesmente trazer uma referência de fidelidade. Talvez é o melhor lugar para que você possa exercer que você foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus e parar de pensar simplesmente nos seus desejos, mas começar agora a assumir a responsabilidade de repartir uma responsabilidade. E aí é a sua esposa, é os seus filhos, é os seus amigos, é os funcionários que Deus tem confiado a você na sua empresa. Aí as pessoas que Deus tem confiado a você, que você vai dar um testemunho de quem é nova criatura. E agora, eu quero mencionar aqui, para trazer luz, algumas práticas do velho homem. Porque tem algumas pessoas que não têm a prática de ler a Bíblia, e hoje ele já vive uma vida, uma história de vida, vendo repetir na vida dos seus pais, dos seus avós, numa vida geracional, tantos pecados que ele não sabe nem mais o que é pecado. Esse era o modelo. Mas a Bíblia vem justamente para abrir os meus e os seus olhos. Porque tem muita gente que não consegue mais nem perceber que isso é pecado. Por causa de onde ele foi vivenciado, aonde ele foi colocado nesse processo. E aqui o velho homem representa a vida dominada pelo pecado. E a Bíblia descreve algumas práticas em Efésios, no capítulo 4, 22. E aqui não sou eu que estou querendo pagar de moralista. Aqui é a palavra de Deus exortando o meu e o seu coração. E ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se tem algo que é ruim na nossa vida, é o engano, é o sofisma, é uma mentira que foi contada em modelos e exemplos de pessoas queridas e que hoje para você é uma verdade, mas foi um engano. Quantas pessoas hoje não têm crise na sua sexualidade por causa de um abuso? E aquele abuso trouxe sobre a vida dela um engano. Um engano de falar que ela é uma coisa que ela não é, mas por causa do seu sentimento que ela sofreu hoje, ela está vivendo um engano. Mas a palavra de Deus, ela sempre vem trabalhar. E a primeira que o apóstolo Paulo diz aqui é sobre uma corrupção moral. E quando eu falo de uma corrupção moral, eu não estou falando simplesmente daquilo que é externo. Eu estou falando daquilo que é interno. Aquilo que é interno. Práticas de infidelidade. Mulheres que perderam a sua força no sentido de ser essa referência e hoje elas tomaram a forma. Sabe por quê? Porque elas acham que todo homem é infiel. E aí muitas vezes elas perdem a força, sabe por quê? Porque ainda algumas estão escravas de recurso financeiro e de posição. Mas talvez isso acontecia simplesmente com a igreja de Corinto. Talvez isso não acontece nos nossos dias de hoje. Desejos enganosos. Desejos enganosos. Davi teve um desejo enganoso quando ele deixou de ser pastor e ele entendeu que ele era rei e que ele abriu mão da autoridade e ele quis ter o poder. Ele não aguentou um desejo enganoso. Bastou olhar a mulher do seu amigo tomando um banho
de forma despretensiosa para poder mudar todo o seu coração. E ele começar agora a empenhar esforço, poder para tê-la. Talvez isso pode falar aos nossos corações. Homens que têm os seus desejos enganosos. Mas a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, nós temos uma identidade em Deus. Uma vida sem propósito, sem Deus. Quantas pessoas vivem uma vida engajada em tantas coisas, mas sem propósito? Sem propósito. O sal perdeu a sua razão de ser. Homens que perderam a sua razão de ser. Será por que Deus te trouxe na figura masculina de um homem? Você precisa entender isso. Deus precisa manifestar a sua deidade a partir dessa responsabilidade. Mas que homens estão abrindo mão da sua responsabilidade com a sua casa, com a sua família, com a sua comunidade de fé, com a sua cidade, porque agora os seus desejos são enganosos. Uma vida sem propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? É simplesmente ser bem-sucedido? A Bíblia diz lá no Salmo 1 que bem-aventurado. Existe uma diferença entre ser bem-sucedido e ser bem-aventurado. Não tem problema nenhum ser bem-aventurado e ser bem-sucedido. O problema é quando tem homens e mulheres bem-sucedidas que não são bem-aventuradas, fora do propósito de Deus. Isso é triste. Isso traz um prejuízo muito grande como referência de quem nós somos em Deus. Colossenses 3:5-9 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a nossa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Agora, porém, despojai-vos também de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Falar mal das pessoas já tornou cultural. E Deus nos chamou para poder abençoar. Pode jorrar 2 tipos de água da mesma fonte, mas aquela fonte que foi restaurada por Cristo Jesus só jorra aquilo que é palavra de Deus. E aí ele vai dizendo: linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do velho homem com os seus feitos. E aqui nós podemos citar, talvez aqui, pecados sexuais, prostituição, impureza, paixões descontroladas. Hoje as pessoas têm revelado tantas paixões descontroladas. Quando ele é apaixonado numa coisa, ele é descontrolado. Alguns é apaixonado no trabalho. Ele é tão apaixonado no trabalho que não consegue enxergar a sua família. Ele é tão apaixonado no poder que ele não consegue abrir mão para a sua família. Pecados emocionais, ira, indignação, maldade. Muitas vezes nós somos destemperados, não pensamos para falar. Mas eu quero, nessa manhã, falar daquilo que é verdades na nossa vida. A prática do novo homem, de uma vida transformada. Um novo homem que representa uma vida regenerada pelo Espírito Santo, vivendo santidade e obediência a Deus. Em Efésios 4:23-24 diz: e vos renoveis do Espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. Repita comigo, fala justiça. Mais forte, fala justiça, santidade e verdade. É isso que Deus tem para nós. Renovação da nossa mente, da nossa forma de pensar. Nós pensamos agora conforme a vontade de Deus, não mais conforme as nossas carências.
justiça e santidade, uma vida ética e piedosa. Sabe qual que é a diferença? As pessoas estão confundindo piedade com caridade. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vida piedosa é uma vida de oração, de jejum e leitura da palavra. Falar de jejum hoje na igreja, talvez muita gente nem sabe o que é isso, porque ele não jejua. Abrir mão de comer alguma coisa de forma alguma, eu quero é comer tudo que eu posso. Mas jejum é bom, viu, irmãos? Jejum mata a nossa carne. Abrir mão das nossas vontades para que nós possamos fazer essa carne morrer. Essa é a palavra de Deus. E Colossenses 3, no versículo 10, 14 diz: e vos revesti do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos, amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros mutuamente. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe qual que é o caráter de Deus em nós, de Cristo em nós? É misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Você precisa ministrar isso no seu coração. Eu sou um homem manso. Talvez tenha muita gente que orgulha: lá em casa todo mundo é bravo, lá em casa todo mundo é nervoso. É hora de você ministrar sobre a sua vida: eu sou um homem manso, eu sou uma mulher mansa, eu sou um homem misericordioso, eu sou uma mulher misericordiosa, eu sou um homem humilde, eu sou um homem paciente. Você precisa ministrar isso na sua vida. Você é um homem paciente, esse é o caráter. O amor como marca principal, fruto do Espírito sobre nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, um autocontrole sobre nós. Esse é o testemunho. E eu queria finalizar a minha parte com Romanos 12, 2. Porque a vida cristã, ela é um processo contínuo de santificação, onde nós precisamos de nos despojar todo dia do velho homem e nos revestir do novo homem. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero te fazer uma pergunta: o seu casamento tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A sua relação com seus filhos tem dado um testemunho de uma vontade que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E aqui eu não estou falando de filhos perfeitos, eu estou falando de uma relação perfeita, pronta para perdoar e redimir. Aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco: repartir o corpo, tomar do cálice da nova aliança. Eu queria, enquanto você pega o cálice, enquanto você pega esse pão, eu queria orar com você. Eu queria orar para que você saísse daqui nessa manhã fortalecido, e que a sua identidade possa ser transformada pela identidade de Cristo Jesus. Pega aquele que já pegou o cálice, enfim, coloca a mão no seu coração nessa manhã. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia. É uma manhã onde nós aprendemos com essa mesa. E antes da gente comer, a gente quer agradecer e repartir a vida que o Senhor nos entregou.
E essa vida só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e agora eis que tudo se faz novo. E a prática de quem é novo em Cristo Jesus, ela é revelada nas nossas relações familiares, interpessoais e responsabilidade com a cidade e responsabilidade com o mundo que o Senhor nos chamou. Deus abençoe a vida dos irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que alegria. Você recebe essa palavra na sua vida, de arrependimento, de comunhão. Eu queria que você pegasse o pão, aqui ó, essa bolachinha aí, né? É só simbólico, mas é um símbolo muito importante. Há uma comunicação de graça quando nós participamos, amém? Participamos do corpo de Cristo. Então quem quiser partir, dá um pedacinho pequeno, mas dá para partir com alguém se você quiser. Como se você dissesse assim, ó, um pedacinho da minha vida eu estou partindo com você, algo de mim eu estou partilhando com você. Vem? Graças a Deus, ó, estamos partindo o pão. Que alegria. Olha o tanto que tá bonito isso aqui. Esses irmãos vieram das nossas congregações aí, outras congregações, vieram nos abençoar. Que louvor maravilhoso nós tivemos hoje. Vocês tiveram que sair de casa, esforçar para abençoar um povo. Nós estamos muito felizes com o louvor de hoje, né? Vamos cantar um pedacinho de uma música aí, Michele? Canta uma música para nós. Ok. Ó o Marlão. Grande é o Senhor e meu digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante, cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pega aí o vinho. Esse é o sangue do Senhor derramado por nós, perdoando os nossos pecados, lavando a nossa vida. Tomemos deles todos. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, poderosamente. Nós vamos começar o Homem ao Máximo. Põe aí para nós, só para ter esse aviso aqui. O Homem ao Máximo vai começar e nós temos aqui a oportunidade de você fazer a sua inscrição. Quantos homens já passaram por Homem ao Máximo? Muitos, né? Muitos. Então vai estar aqui, ó, inscrições. Tá ali o telefone, procurar o Thales. Tem alguém do Homem ao Máximo que pode pegar o nome do pessoal? Ou o Marlos? Fique em pé, Marlos. Só o pessoal que não te conhece, falar com o Marlos, tá bom? Coloca nossos dízimos e ofertas. Se você também puder nos abençoar, tá bom? Tá aí para abençoar essa congregação e os trabalhos missionários. Levanta suas mãos para você receber a bênção da semana, a graça do Senhor sobre você, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre, amém. Deus abençoe, irmãos.